Olá, pessoal! Continuando os nossos estudos de estatística, nós vamos trabalhar a leitura e interpretação de gráficos, tá? Eu espero que vocês gostem. Eu gosto muito, como já disse a vocês. Vamos lá. Tipos de gráficos. Existem os gráficos de setores, os gráficos de barras ou colunas, os gráficos de linhas e os pictogramas. Vamos ver primeiro os gráficos de setores, tá? Os gráficos de setores costumam ser usados em situações que envolvem comparação percentual. Então, estou usando porcentagem aí. Utiliza-se um círculo dividido em setores que, em geral, indicam as frequências relativas de uma variável. Algumas pessoas chamam de gráfico de pizza. Por favor, gente, não façam isso, tá? É gráfico de setores. Então, tem um exemplo aqui para vocês. É a população brasileira e a distribuição por faixa etária, segundo o censo de 2010. Se vocês observarem bem, a, o percentual maior que eu tenho aqui é de 26,91%, que correspondem a pessoas de 15 a 29 anos, isso em 2010. Esses dados mudaram muito hoje em dia. Se vocês quiserem ver, pode dar uma pesquisada, tá? A população envelheceu bastante. Gráfico de barras. Ao elaborar gráficos de barras, é importante estabelecer uma escala. O que é a escala? Já falei com vocês sobre isso. A gente tem sempre que, se você usar 1 centímetro para dividir, você vai ter que usar 1 centímetro em todo o gráfico. Se usar 2 centímetros. Se for de 10 em 10, vai ter que ser de 10 em 10 para todos. E essa escala, ela tem que permitir você representar todos os resultados de um modo claro. Quando as barras são horizontais, como no gráfico abaixo que vocês vão ver aqui, o comprimento de cada uma delas é proporcional aos valores da variável estudada. Então, olhem esse gráfico aqui. Esse é um gráfico de barras. Elas são horizontais, tá vendo? Quando diz que ele é proporcional aos valores da variável estudada, é que a variável é em quilômetros quadrados. Então, não tem quilômetro aqui, é proporcional. Eu imagino mais ou menos quanto seria 5.000 quilômetros. E existe esse aqui, que é um gráfico de colunas, tá vendo? Esse aqui ele está dividido de quanto? Está graduado de quanto? De 100 em 100, ó. 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Então, a escala que eu utilizo tem que ser sempre a mesma, tá? Gráfico de linhas. Esse tipo de gráfico é bastante usado para mostrar como se comportam variáveis cujos valores se modificam de forma contínua no decorrer do tempo. Um exemplo, a taxa média de desemprego anual em porcentagens, tá? Isso até o ano de 2014, segundo o IBGE. Então, vocês podem ver que em 2013 ela estava em 12,4%. Em 2004, ela foi para 11,5%. Em 2005, ela caiu para 9,9%. Já em 2006, houve um ligeiro crescimento, mas muito ligeiro mesmo, que ela chegou em 10%. Em 2007, ela estava em 9,3%. Em 2008, ela estava em 7,9%. Aí em 2009, também houve um ligeiro crescimento. Eu não vou falar algumas questões aqui não, senão estaria induzindo vocês, tá bom? Em 2010, ela caiu para 5,7, a taxa média de desemprego. Em 2011, ela caiu para 6. Em 2012, para 5,5. Em 2013, para 5,4. E em 2014 para 4,8. Então, ele é utilizado justamente para mostrar um comportamento assim, ano a ano. Muito interessante você usar o gráfico de linhas para isso.
pictograma. Eu trabalhei bastante pictograma com o sexto ano passado, né? Nos gráficos conhecidos como pictogramas, a representação dos dados é feita com figuras relacionadas ao tema da pesquisa. São bastante usados em revistas, jornais e páginas virtuais, com o objetivo de atrair a atenção do leitor. Então, por exemplo, olhem aqui, esse aqui é um pictograma. O que que você vai olhar primeiro? Você sempre deve olhar esse carinha aqui. O que que ele está me dizendo? Ele está me dizendo o seguinte, que cada garrafinha dessas corresponde a 20 litros. Então, quando eu falo que aqui tem 1 litro, eu estou falando errado. Aqui eu tenho 20 litros, mais 20 litros, mais 20 litros, mais 20 litros, mais 20 litros. Então, eu tenho, aqui tem 5, e aqui eu tenho 6 linhas. Tenho 5 colunas para 6 linhas. 5 vezes 6 dá 30. Se cada um deles tem 20 litros, eu posso afirmar, com toda a certeza do mundo, que para descobrir quantos litros eu tenho representados aí, basta eu fazer 30 vezes 20. Por que 20? Porque ele não vale 1. Cada garrafão vale 20 litros. 30 vezes 20 é igual a 600. Olha aqui o outro, vamos ver dos Estados Unidos. Isso é o consumo de água, tá? Nos Estados Unidos, eu vou contar. Vocês podem observar que tem uma ali que está meio diferente, né? Então, eu vou contar aquelas que estão completas. Por que as que estão completas? Porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essa tá pela metade, então eu não vou contar. 9. Eu vou fazer 5 vezes 3, que dá 15. Com mais duas que eu tenho aqui, 17. Cada uma delas tem 20 litros. 17 vezes 20 são 340. Só que ficou, ó quem ficou aqui. Uma metade de uma garrafa. Se um garrafão tem 20 litros, a metade do garrafão vai ter quantos litros? 10 litros. Então, metade de 20 é igual a 10. Podemos afirmar, portanto, que é 340 mais 10, que vai dar 350. E assim vocês podem calcular quantos litros tem em cada um dos pictogramas, tá certo? Agora vamos resolver alguns exemplos. Em alguns casos, para ficar evidente a variação entre duas ou mais quantidades, utilizamos gráficos nas representações de dados numéricos. Então, aqui eu tenho algumas perguntas e eu vou mostrar para você o gráfico. Pronto. Primeira pergunta: qual é o assunto tratado no gráfico? Você vai olhar sempre o título dele. O que ele está dizendo? Título: Estados brasileiros que mais produzem feijão em 2007. Na hora que você for responder qual é o assunto tratado, você não tem que copiar o título. Você tem que entender do que se trata o gráfico. Ele está falando da produção de feijão nos estados brasileiros em 2007. Então, eu não vou só copiar o título, eu posso responder da seguinte forma: produção do feijão nos estados brasileiros. Letra B. Qual foi o estado brasileiro que mais produziu feijão em 2007? Bom, para ver isso aqui, basta eu pegar a maior coluna, que é essa aqui. Quantas toneladas? O número está aqui. Escreva por extenso. Vamos escrever esse número por extenso. Então, o estado que produziu mais feijão foi o Paraná, e ele produziu 766.792 toneladas, tá? Por quê? Porque a quantidade é dada em tonelada.
Vou colocar o gráfico aqui de novo, que a gente não é obrigado a ficar lembrando, né, o que estava acontecendo. Na letra C, ele pergunta: no ano de 2007, quais foram os estados brasileiros que produziram entre 200 mil a 400 mil toneladas de feijão? Então, a gente vai fazer uma marquinha aqui do 200 até o 400, ó. 200 e 400. Quem tiver aqui nesse meio são os estados que produziram feijão nessa escala, dessa quantidade. Que estados que são esses? Eu estou vendo Bahia, São Paulo e Goiás. Então eu venho aqui e coloco minha resposta: Bahia, São Paulo e Goiás. Tudo bem? Bom, letra D. Quais foram os estados brasileiros que produziram mais de 400 mil toneladas de feijão em 2007? Então, ele quer saber mais, ele não quer saber, não tem um limite. Então, a minha marca é o 400. É tudo que está acima do 400. Que estados foram esses? Eu estou vendo aqui Minas Gerais e estou vendo aqui o Paraná. Então, Minas Gerais e Paraná. Continuando. Vou colocar o gráfico, né? Na sucessão dos números naturais, qual é o primeiro consecutivo do número que representa a produção de Goiás? Primeira coisa, eu vou localizar Goiás aqui. Localizei. Goiás produziu 253.668 toneladas de feijão em 2007. Só que ele quer saber o primeiro consecutivo. Consecutivo quer dizer sempre mais um. Então, eu vou fazer 253.668 mais um, que é igual a 253.669. Então, esse é o primeiro consecutivo que eu tenho. Consecutivo é sempre mais um, o primeiro consecutivo. O segundo consecutivo, mais dois. O terceiro consecutivo, mais três. E assim por diante, tá? Letra F. Dos números indicados no mapa, quais estados apresentam números pares? Vamos lembrar, números pares, 0, 2, 4, 6 e 8. Então, deixa eu ver aqui. Eu tenho 2 aqui. Minas Gerais eu tenho 3. 3 não é par, não pode ser. São Paulo é 6, 6 é par. Paraná é 2, é par. E Goiás é 8, também é par. Observe que eu olho sempre o último algarismo para dizer se é par ou ímpar. Eu não preciso me preocupar com os outros algarismos, vai ser sempre o último que vai determinar, tá? Então, quais são os estados que apresentam números pares? Bahia, São Paulo, Paraná e Goiás. Eu venho aqui e coloco esses estados. E a última perguntinha para esse mesmo problema com o mesmo gráfico, tá? Ele quer saber qual o sucessor e o antecessor do número que indica a produção do estado da Bahia. Primeiro eu vou localizar o estado da Bahia aqui. Tá localizado. Ele produziu em 2007 de 319.402 toneladas de feijão. Bom, o que ele quer não é esse valor, ele quer saber o sucessor e o antecessor. O que eu tenho que me lembrar? Tenho que me lembrar que sucessor e antecessor depende. Se for antecessor, é menos um. Se for sucessor, é mais um. Então, o antecessor de 319.402 é 319.402 menos 1, que vai dar 319.401. Esse é o meu antecessor. E o sucessor vai ser 319.402 mais 1. Então, é igual a 319.403. Como na pergunta ele já coloca na ordem sucessor e antecessor, coloquei aqui.
319 mil. O correto seria ter colocado 309.403 antes do outro, porque ele está pedindo o sucessor antes, tá? Mas tá certo também. Mais um exemplo. No gráfico está representada a população dos 5 estados mais populosos do Brasil em 2007 também. Então, de acordo com o gráfico, qual é o estado mais populoso do Brasil e quantos algarismos você usa para escrever cada um dos números indicados no mapa? Então, vamos ao gráfico. Esse é um gráfico de colunas, certo? Primeira pergunta. De acordo com o gráfico, qual é o estado mais populoso do Brasil? Vou ver qual a coluna maior. A maior coluna é essa aqui. Que estado que representa? São Paulo. Quantos algarismos você usa para escrever cada um dos números indicados no mapa? Se vocês observarem os números indicados no mapa, onde ele coloca a quantidade de habitantes, olha lá na escala. 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões, 25 milhões, 30 milhões. Está indo de 5 em 5 milhões, tá? Vocês podem ver que nenhum deles tem menos que 10 milhões. E nenhum deles tem mais do que 40 milhões. Ora, então todos eles têm a mesma quantidade de algarismos. Então eu vou pegar um deles aqui, o primeiro, 14 milhões, que é o do estado da Bahia, tá? 14.080.654 pessoas, isso em 2007, lembrando, tá? E vou contar os algarismos. 1, 2, o zero conta. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 algarismos a gente tem. Ainda o mesmo gráfico, tá? Vamos lá. Olha o gráfico aqui. Qual o valor posicional do algarismo 2 indicado nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul? Então, eu vou procurar o 2 em Minas Gerais. Deixa eu ver onde ele está. Está bem aqui. Se eu for fazer a leitura desse número, eu leio 19 milhões 273.506. Veja que o 2 eu li como 273 mil. Então, o valor posicional do 2 no estado de Minas Gerais é de 200 mil. No Rio de Janeiro, vamos procurar no Rio de Janeiro onde ele está. Está bem aqui. 15.420.375 habitantes. Ele está ocupando que valor posicional? O valor posicional de 20 mil. E no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul, vamos localizar o 2, ele está bem aqui. Vou fazer a leitura agora. 10.582.840. Eu falei 582 mil. Ou seja, o valor posicional do 2 no Rio Grande do Sul é de 2 mil. Mais um exemplo. A Sociedade Amigos de Bairro São José realizou eleições para o cargo de presidente com 3 candidatos e a participação de 140 eleitores. Na apuração dos votos, 2 moradores, membros do comitê eleitoral, trabalhavam da seguinte forma: um deles ditava o nome do candidato indicado no voto e o outro fazia marcas em uma tabela. Terminada a apuração, a tabela apresentou resultados abaixo. Olha como é que ficou a tabela, cheia de quadradinhos riscados. Mas a gente tem que ver que cada quadradinho está riscado com uma barrinha só. Então, cada quadradinho riscado com uma barrinha só vale 5, certo? Bom, eu tenho que responder algumas perguntas. Então, vamos começar. A gente tinha aquele dado, né?
que eram os registros das eleições. E aí ele fala: pode-se afirmar que Henrique perdeu a eleição com 32 votos, André perdeu a eleição com 21 votos, os votos brancos e nulos somaram 24, ou Luciana ganhou a eleição com 62 votos. Bom, eu poderia simplesmente ir lá e verificando um por um dos itens. Se o Henrique perdeu a eleição com 32 votos, esse de fato ele perdeu e se tinha 32 votos. Mas eu aconselho vocês, a todas as vezes que aparecerem para vocês esse tipo de representação, de gráfico, que vocês primeiro calculem todos os dados e depois vocês respondam as perguntas, porque aí você já tem todos os dados para ir respondendo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular os votos de André, de Henrique, Luciano, os votos brancos e os votos nulos. Eu tenho que me lembrar, deixa eu fazer uma marquinha aqui para vocês, que cada um desses quadradinhos aqui, ó, são 5 votos. Por que são 5? Porque fechou com 4 e tem um na diagonal. Então, cada um deles tem 5 votos. Então, vamos contar. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 quadradinhos completos. Então, 5 vezes 5, mais um voto. Bom, 5 vezes 5 mais 1. 5 vezes 5 é igual a 25. 25 mais 1 é igual a 26. O Henrique, ele também tem 5 quadradinhos completos, mais 3. Então, é 5 vezes 5 mais 3. Então, 5 vezes 5 mais 3. 5 vezes 5, 25. 25 mais 3 são 28. A Luciana, vamos ver quantos votos ela teve. Eu vou contar a quantidade de quadradinhos completos que ela tem aqui com 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ela teve 12 quadradinhos completos com 5, então 12 vezes 5, mais 2. 12 vezes 5 é igual a 60. 60 mais 2 é igual a 62. Votos brancos. Eu tenho um quadradinho fechado, que são 5, e 4 votos. Então, eu tenho 5 mais 4, né? Que é 5 vezes 1 mais 4. 5 vezes 1 é 5. 5 mais 4 é igual a 9. Teve 9 votos brancos. E votos nulos? Eu tenho 3 quadradinhos fechados, com 5 votos. Então, 3 vezes 5. 3 vezes 5 é igual a 15. Agora sim, eu tenho condições de responder a todas as perguntas. Vamos lá. Pode-se afirmar que Henrique perdeu a eleição com 32 votos? Sim, o Henrique perdeu a eleição, mas foi com 28 votos. Então, eu não posso afirmar isso. Eu vou colocar... Aí, eu coloquei aqui um resuminho para vocês, um F, tá bom? De falso, só para eu me lembrar depois quem é que eu tenho que marcar. André perdeu a eleição com 21 votos. Vamos ver o André. Ele perdeu a eleição, mas ele não teve 21 votos. Ele teve 26 votos também. Não é uma verdade. Os votos brancos e nulos somam 24? Vamos lá, brancos. Eu tenho brancos 9 e 15. 9 mais 15 é igual a 24. Então, isso é uma verdade. A Luciana ganhou a eleição com 62 votos? Sim, ela ganhou a eleição e, de fato, ela teve 62 votos. Então, isso é verdade. Ou seja, eu só posso afirmar que os votos brancos e nulos somaram 24 e que a Luciana ganhou a eleição com 62 votos. É interessante sempre vocês colocarem um resuminho do lado, como eu coloquei aqui, tá? Mais um exemplo. Veja na tabela a seguir quantas cabeças de gado possuem os fazendeiros de um município do estado de Minas Gerais. Olha essa tabela. Cada cabeça representa meia centena de bois. Uma centena é igual a 100. Meia centena é uma coisa que é dividida por 2, certo? Porque é pela metade. Então, eu vou fazer a divisão por 2.
100 dividido por 2 é igual a 50. Isso é um pictograma. Ou seja, cada cabecinha de boi representa 50 bois. Então, o senhor Pedro tem só 50 bois? Não, ele tem mais do que isso. Vamos lá, continuar. Coloquei o nosso pictograma aqui e vamos às perguntas. Posso responder todas as perguntas também sem nenhuma dificuldade, só de olhar para ele assim, sem precisar responder tudo. Mas eu quero responder tudo. É interessante isso. É um exercício para a gente treinar a multiplicação, é um exercício para a gente treinar a nossa percepção e é uma forma de você ter todos os dados e responder tudo de uma vez, tá? Então vamos calcular o senhor Pedro. O senhor Pedro tem 4 figurinhas de cabeça de gado. Cada figurinha, a gente sabe, representa meia centena, que é igual a 50, como nós vimos anteriormente. Então, o senhor Pedro tem 4 vezes 50, que é igual a 200. Já a senhora Sônia, ela tem uma só, então ela tem 1 vezes 50, que é igual a 50. O senhor Silvio tem 5 cabecinhas de gado desenhadas, então ele tem 5 vezes 50, que é igual a 250. O senhor Marcos tem 4 cabecinhas desenhadas, ele tem 4 vezes 50, que é igual a 200. E o senhor Plínio tem 3 cabecinhas desenhadas, ele tem 3 vezes 50, que é igual a 150. Eu vou fazer o meu resuminho aqui, ó. Senhor Pedro com 200, senhora Sônia com 50, senhor Silvio com 250, senhor Marcos com 200 e o senhor Plínio com 150. Agora eu vou responder as perguntas. Letra A. Qual o fazendeiro que tem mais bois? É o que tem 250, que é o senhor Silvio. Há 2 fazendeiros que têm o mesmo número de bois. Quem são? Tá aqui, gente. O senhor Pedro, que tem 200, e o senhor Marcos, que também tem 200. Ele tem a mesma quantidade de cabeças de boi. Então, o senhor Pedro e o senhor Marcos com 200 bois. Nosso desenho aqui, tá? Se juntarmos os bois dos 5 fazendeiros, quantos animais serão ao todo? Lembra que eu falei por que é interessante a gente sempre calcular todo mundo antes? Porque eu tenho esse dado aqui, que eu já havia calculado mesmo que ele não tivesse pedido. Então, basta nós somarmos. Eu tenho 200 mais 50 dá 250. 250 mais 250 dá 500. 500 mais 200 dá 700. E 700 mais 150 vai dar 850 bois. Teremos ao todo 850 bois. Muito obrigada, gente, mais uma vez. Esses slides foram elaborados por mim e pela professora Francine Guerra. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só entrar em contato, tá bom? Até a nossa próxima aula.